Olá, caríssimos! Hoje vamos conhecer um pouco sobre a crise do século XIV. Por que essa crise é tão importante? Porque é a partir dela que começará o declínio do sistema feudal. E quais são os motivos dessa crise? Bem, existe uma chamada trilogia da crise feudal, composta pela fome, peste e guerras. E toda essa crise vai causar a desagregação da sociedade feudal, marcando a fase de transição da Idade Média para a Idade Moderna. E nessa imagem aqui, nós vamos ver um pouquinho sobre a fome. E o que ocasionou o período de grande fome? Foi a estagnação das técnicas agrícolas e grande crescimento demográfico. O que isso significa? Significa que aumentou muito a população, eles não conheciam maneiras de melhorar o rendimento, a produtividade da terra, e isso ocasionou a falta de alimentos. Porque o solo estava pobre. 3. Terceiro ponto da nossa crise do século XIV. E que peste é essa? Lembre que eu falei da trilogia da crise feudal. E um dos pontos é a peste. Essa é a chamada peste negra ou peste bubônica. Qual será a importância dela? Vamos lá? 4. Qual a relação da peste com a crise do sistema feudal? A peste agravou a crise econômica ocasionada pela falta de alimento, pois espalhou-se rapidamente pela Europa. A crise econômica gerada pela escassez de alimento agravou-se pela ocorrência da peste negra, que se alastrou pelo território europeu, especialmente durante o século XIV. Então, continuando no nosso tópico 5, ainda sobre a peste. Qual a origem da peste negra? Acredita-se que a doença teve início na Ásia e chegou à Europa através do comércio marítimo. Como a população não conhecia a origem da peste negra, muitos acreditavam que era uma espécie de putrefação do ar. O ar estava podre. E por isso, eles ateavam grandes fogueiras com ervas aromáticas para ver se inibia o mau cheiro e assim acabava com essa doença terrível. Outros pensavam que era uma punição divina dos pecados. Lembre-se que na Idade Média a igreja tinha grande poder na mentalidade do homem. Na verdade, a doença era causada por uma pulga, que era trazida pelo rato através do comércio marítimo. Os ratos entravam no navio e lá da Ásia vieram para a Europa. Cerca de 30% da população europeia foi atingida fatalmente pela peste. Terrível. E agora o terceiro tópico que eu comentei da trilogia, que é a guerra. Vamos ver, número 6. Que guerra é essa? É a Guerra dos 100 Anos, que ocorreu entre 1337 e 1453. Se for fazer as contas certinho, na verdade são 116 anos de conflito. Essa guerra ocorreu entre os ingleses e os franceses, que disputavam entre si propriedade de regiões que interessavam economicamente os dois reinos, originando um combate de acentuado caráter feudal. Movido por ambições territoriais e questões dinásticas, os exércitos da França e da Inglaterra provocaram uma guerra feudal que se estendeu por mais de um século, exatamente 116 anos. Foi na Guerra dos 100 Anos que a jovem francesa Joana d'Arc liderou um exército de 5.000 homens. Apesar de ter vencido a batalha e libertado a cidade de Orleans do poder inglês, Joana d'Arc foi presa, julgada e queimada pelo Tribunal do Santo Ofício.
E essa é Joana d'Arc. Então, é isso. Hoje nós nos falamos um pouquinho sobre a crise do sistema feudal. E para maiores detalhes, entrem no portal, pesquisem, acessem. Existe conteúdo sobre a Baixa Idade Média que vai mostrar exatamente como todo esse processo aconteceu. Nos falamos mais tarde. Até mais!